Ou seja, quando você olha para toda a obra de Cristo, você vai começar desde a encarnação. Enquanto ele é um infante, nada se pode observar de reino de Deus nele, até então, porque ele é infante, ele está no processo ainda de crescimento, ele não sabe, como diz Isaías 7, versículo 15, ele não discerne ainda entre o bem e o mal. Mas a partir do momento que ele começa a discernir entre o bem e o mal, aqui tem-se a firme decisão no coração de que agora aquele menino, desde que ele começou a discernir entre o bem e o mal, ele decidiu no coração amar o bem e aborrecer o mal. Isso é o quê? É uma pessoa, um ser humano, que está totalmente no controle, sendo dominado em todas as suas faculdades, pelo poder de Deus, pela autoridade de Deus. É o reino de Deus governando aquele indivíduo. Governando. Olha o que Paulo vai dizer, lá no livro de Filipenses 2, 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Versículo 6. Pois ele. Aí ele começa agora a descrição, ó. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então ele começa do ponto da encarnação. Ou seja, quando Cristo se faz homem, ele sendo Deus, não se apega ao fato de ser Deus. Ele vai fazer o quê? Ele vai se tornar homem. Por que eu tenho que me encarnar? Olha, é uma pergunta, não é? Por que eu tenho que me encarnar? Como é que o eterno, o Logos, vai se submeter a esse processo? Como é que o Logos, sendo o Criador, vai se passar por criatura? Não parece, não é difícil de você aceitar? É mais ou menos como um grande empresário, um homem muito rico, dono de uma empresa muito grande, fala, não, eu vou passar uma grande temporada vivendo como empregado mais baixo da minha empresa. Vou ser mandado por todo mundo, vão me insultar e tal, e eu vou me submeter de bom coração. Mas só para os irmãos entenderem. Aí, versículo 7, antes. Então, o versículo 6 diz o que ele fez. Ele não se apega ao fato de ser. Antes, a si mesmo se esvaziou. Agora, presta atenção que começa aqui uma história, um processo muito interessante. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, né? Ele foi, como se diz, tornando semelhança de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, por todo essa submissão, porque ele entra na história humana para cumprir um projeto de redenção da parte do Pai. E ele vive toda uma existência. Ele se faz homem por 33 anos e meio, ele vive essa existência humana como homem, total obediência. Ou seja, só se pode dizer, vamos encontrar muitas histórias, né? Madre Teresa de Calcutá, Buda, Krishna, não sei quem mais e tal, muitos homens, né? Vai falar do próprio Santo Agostinho, ou então lá do Mahatma Gandhi, grandes homens da história. Mas todos esses homens da história, se você ler a sua biografia, foram homens extremamente profanos, que num dado momento da sua experiência, eles acabam buscando essa sua ascese espiritual e conseguem muita coisa, não é? O Santo Agostinho, por exemplo, ele foi um camarada extremamente depravado. O que ele tem de santo, ele teve de profano. Colocar numa balança, fica equilibrado, né? O mesmo é com Mahatma Gandhi, com todos eles, Buda também. Agora, a grande questão é que o Cristo de Deus, não, é um homem que nasce na história e é um homem que está sob o governo de Deus, em obediência absoluta à vontade de Deus, desde o nascimento. Vive uma vida impoluta, sem pecado, totalmente desapegado de tudo e de qualquer coisa. De tudo e de qualquer coisa. Não se apegava a absolutamente nada. É lógico, se ele não se apegava ao fato de ser Deus, que dirá o restante? Fica fácil agora, né? Então, agora veja o que diz o versículo 9. Pelo que também Deus. Ou seja, esse pelo que também Deus, quer dizer,
qual é a contrapartida de Deus? Porque se o Cristo passa por tudo isso em plena submissão, o que vem em contrapartida da parte do Pai? Como o Pai vê tudo isso, como o Pai agora reage a tudo isso? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, concedendo-lhe o nome que está acima de todo nome, não é isso? De modo que por fim todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ou seja, interessante o versículo 11, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Confessa que quem é o Senhor? Jesus Cristo. Ou seja, a ênfase está nessa humanidade. Ou seja, uma humanidade que viveu plenamente sendo governado por Deus e, portanto, no reino de Deus, agora ele é exaltado ao rei deste reino. Ou seja, o domínio é dado àquele que soube ser dominado. A autoridade é dada àquele que soube viver sob a autoridade. Ou seja, o reino de Deus é algo que aconteceu dentro de Jesus e que por esse motivo agora ele está totalmente plenificado neste reino, ele agora pode exercer o seu reino, exercer o reino agora de Deus sobre outros, não é? Agora, se Jesus é o modelo de um reino que acontecia dentro dele, ou seja, um homem que foi totalmente dominado, totalmente governado, que teve a sua vida totalmente nessa condição de servo em amor e em plena obediência, como é que eu vou entender agora o reino de Deus em relação aos homens? Essa é a grande questão que eu quero que os irmãos pensem sobre isso. Ou seja, se você pensa que você vai reinar com Cristo, Ele vai te dar um trono, um bastão, você sair batendo nas pessoas e obrigando elas a cumprir a vontade de Deus, você olha para Jesus, o homem. Se assim foi com ele, ok. Mas se o reino de Deus não acontece em Jesus dessa maneira, como é que ele acontece em todos os homens? Então, em suma, nós temos o que aí? O Cristo encarnado, que passa pelo processo de kenosis, ele morre na cruz, aí vem a ressurreição, a ascensão, a entronização e a exaltação. Nesse Jesus, nesse processo todo, em Jesus Cristo, nós temos a expressão do reino de Deus. Ou seja, esse reino de Deus acontece nesses passos: encarnação, viver humano, morte, ressurreição, ascensão, entronização e exaltação. A garantia do reino de Deus é esse Cristo, esse Jesus Cristo, e nele se cumpre, se concretiza e se realiza o reino de Deus. Acontece que tudo o que ocorre em Jesus deve agora se expandir para todos aqueles que nele creem.